só ainda dos desbravadores. Em sentido. Para os ideais, pedimos que nós falamos e os irmãos repetem. Para o voto, posição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal. Guardarei a lei dos desbravadores. Serei um servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. A lei desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar no pecado e guiar no serviço. Para o voto de fidelidade à Bíblia, posição. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade, a todos que nele creem. Descansar a posição. Agora, posição de oração. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nós hoje estarmos aqui nesse Dia Mundial dos Desbravadores para te adorar. Que o Senhor possa estar, Senhor, receber esse clube em tuas mãos, Clube Embaixadores de Cristo, para que o Senhor venha os guardar, os proteger e os conservar sempre na tua casa. Que o Senhor abençoe seus familiares, seus pais e toda a igreja. Que o Senhor nos abençoe, fica conosco nos momentos que se seguem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
E eu gostaria de chamar agora, né, para entrar. Nós temos 4 desbravadores que irão se investir em classe para a classe de amigos e amigo da natureza. Nós temos a Dulce Maria Limo de Melo, a Samira Nascimento Medeiros, a classe de pesquisador e pesquisador de campos e bosque, temos Luciana Soares. E de pioneiros e de novas fronteiras, temos a nossa Jéssica Gisele dos Santos Lima. E agora eu convido a nossa líder investida e também diretora do clube para esse momento especial. Aos irmãos, Maranata. Irmãos, eu confesso que eu estou nervosa, né? É a primeira vez, mas esses meninos que estão aqui hoje, né? Dulce Maria, Samira, Luciana e Jéssica, eles passaram um ano, alguns até mais de um ano, cumprindo os requisitos de um caderno de classes. E não sei se foi anunciado, não percebi, mas eles vão ser investidos na classe regular e na classe avançada da idade deles. E o que quer dizer isso? Na classe de amigo, que é a classe da Dulce e a classe da Samira, quer dizer que eles aprenderam sobre Jesus, como Jesus foi anunciado no Antigo Testamento, desde as profecias, desde a primeira profecia sobre Jesus, que foi lá no Éden, né, que Deus disse para Adão e Eva que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, né? Então ali já estava anunciando sobre Jesus. Então a classe de amigo, eles aprenderam sobre isso, aprenderam sobre como testemunhar sobre Jesus, aprenderam princípios de saúde e aprenderam sobre o trabalho para Deus. Já na classe de pesquisador, que é a classe da Luciana, pesquisador e pesquisador de campos e bosques, ela aprendeu sobre Jesus no Novo Testamento, sobre os feitos de Jesus, né, no Novo Testamento, sobre como prevenir o uso de álcool e de drogas, e também sobre testemunho e o que Deus espera deles, né, o que nós podemos fazer para Deus. Tudo isso nós aprendemos dentro do caderno de classe que eles passam o ano estudando. E na classe de pioneiro, a Jéssica passou o ano estudando sobre o relacionamento com Jesus, sobre a criação, né, sobre o criacionismo, sobre a mente e o corpo, e sobre como nós podemos usar a mente e o corpo para Deus, e como nós podemos fazer parte no trabalho de Deus. Isso são apenas 3 classes que nós falamos, mas vocês viram a riqueza do conteúdo que eles estudaram? Então, tudo isso é trabalhado dentro do clube. O aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Tudo isso eles passam o ano estudando, não somente o caderno de classe, mas outros assuntos também. Eles fazem especialidades, fazem tudo que faz parte do crescimento deles. E aí, uma vez eu ouvi um irmão dizendo: irmã, para que serve essa arruma de coisa? Vocês estão ouvindo agora para que serve, né? Vocês estão ouvindo o que é que eles aprenderam. Vocês viram a importância disso. Então, muito mais eles aprendem no clube. Nós vamos fazer agora a cerimônia. Eu vou colocar o PIN, né, a insígnia. Essa insígnia tem a cor da classe e significa também a excelência dessa classe, né, a excelência do que eles fizeram. E após isso... eu vou fazer com eles um momento em que eles... um momento de voto, né? Um voto de investidura. Cadê as classes? Cadê as classes? Cadê a sua classe? Pega aí.
coloquei as classes delas. Mas nesse momento, eu gostaria de pedir licença para a igreja novamente, para ficar de costa para vocês e falar com eles. Eu falei já com elas, né, algumas palavras, mas eu vou falar outras agora sobre o voto. Vocês receberam as classes de vocês, vocês sabem o que vocês estudaram, vocês sabem o que vocês passaram. Eu falei também o resumo das classes, mas nesse momento eu quero que vocês lembrem. Lembrem sempre quando olharem para essas classes nos bolsos de vocês, vocês lembrem dos ideais que vocês defendem, dos ideais que vocês acreditam, de tudo aquilo que vocês aprenderam. E se um dia vocês não acreditarem mais nessas coisas, se um dia vocês decidirem que não vão mais seguir aquilo que vocês um dia aceitaram, aquilo que um dia vocês acreditaram, aquilo que um dia vocês seguiram, o dever de vocês é devolver. Certo? O dever de vocês é devolver. Se um dia vocês não acreditarem, se vocês não decidirem viver não mais aquilo que vocês estão recebendo hoje, o dever de vocês é devolver. Mas eu acredito e eu oro todos os dias para que isso nunca aconteça. Eu falei para cada uma de vocês que espero e trabalho todos os dias para que vocês encham os bolsos de classes, para que vocês conquistem ainda mais, porque eu quero que sempre cresçam. O objetivo do clube é crescimento. Crescimento mental, físico e espiritual. Então, que a gente nunca regrida, que a gente nunca volte atrás, e sim continue sempre dando passos à frente. Passos e mais passos à frente, sempre andando a segunda milha, ok? A gente vai se ajoelhar agora e vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Como um momento de consagração ao Senhor. Podem se ajoelhar. E eu convido os irmãos a orar conosco, certo? Não precisam se ajoelhar, mas que orem conosco. Oremos. Senhor Jesus, aqui estão essas 4 meninas que concluíram a classe de amigo, concluíram a classe de pesquisador e concluíram a classe de pioneiro. Elas estão aqui, Senhor, pela sua graça. Pela graça de Deus, elas conquistaram isso. Foi mérito delas, mérito do Senhor também. E eu te peço nesse momento que o Senhor consagre a vida de cada uma delas. Cuide das suas famílias, cuide dos seus sonhos. O Senhor sabe que cada uma delas tem as suas dificuldades, tem os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Que todos eles estejam debaixo da graça de Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor, o clube, para que cada vez mais meninos e meninas possam passar por essa experiência, possam passar por esse conhecimento, possam passar, Senhor, possam viver esse crescimento mental, físico e espiritual. Processo esse que envolve o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo em todos eles. O Senhor sabe que o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Então nos ajuda, Senhor, a todos os dias permanecer com esse objetivo em mente, para que tudo que possamos fazer seja baseado nisso. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Maranata. Todos possam se sentir bem hoje na casa do nosso Deus. Agora nós vamos para o momento mais importante da nossa programação, que é a palavra de Deus, né? Que nós, nesta manhã, devemos estar atentos ao que Deus quer nos dizer nesta manhã. E o nosso tema hoje é o tema do Dia Mundial, que é Vou com Jesus. E o texto, né, nos fala sobre permissão. Oi, som. Oi. Eu gostaria de pedir um pouco de reverência, né, dos desbravadores. E é sobre
permissão. Quem é que gosta de pedir permissão aqui? Levante a mão. Quem gosta de pedir permissão? Eita, desbravadores. Que assim, como desbravadores, isso é uma ação diária importante que nós devemos saber pedir permissão. Exemplo, estamos no clube de desbravadores, ali estamos na ordem unida, todos ali, cada um na sua posição, formação. Simplesmente eles não podem sair da formação sem pedir permissão. Devem pedir, levantar a mãozinha assim, como sinal de permissão. Então, tem que pedir permissão. O desbravador está na reunião. Ele pode simplesmente sair da reunião. Ah, vou sair aqui. Ele tem que fazer o quê? Pedir permissão para se retirar. Assim também, como se chegar atrasado na reunião, tem que pedir permissão para entrar na reunião. E uma das coisas principais para os juvenis, né, crianças, adolescentes, é quando vão sair de casa, o que eles têm que pedir aos pais? Permissão. Eles podem simplesmente sair de casa com quem eles quiserem, sem dizer aos pais para onde vão? Porque eles têm que responder aquela perguntinha básica. Para onde? Com quem? O que vão fazer? Né? Que hora que vem? E por que isso é importante para nós, os pais? Para que eles possam estar seguros. Porque nós, como pais, não permitimos que nossos filhos andem com qualquer pessoa, vá para qualquer lugar e venha na hora que quiser. Eles devem satisfação e principalmente pedir permissão ao sair de casa. E isso os manterá seguros, né? Uma coisa também muito certa. Nós, como diretores do Clube de Desbravadores, quando vamos sair com eles, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai sair uma viagem. Primeira coisa, nós pedimos permissão à igreja. Se há um voto, a comissão vota quando a saída dos desbravadores. E também, para a gente sair com um juvenil desse, a gente tem que fazer o quê? Pedir permissão aos pais deles. Que a gente não vai a lugar algum com os filhos de vocês sem permissão. Essa permissão, às vezes, é quando a gente simplesmente fala com a pessoa, então, por escrito, o pai assina lá um papelzinho, permitindo que seus filhos possam ir com a gente a alguma atividade fora da igreja. Por quê? Porque normalmente, quando a gente fala com os pais dos desbravadores para alguma atividade, os pais dão permissão. E por que será que os pais dão permissão e não, às vezes, nem questionam, nem perguntam algumas coisas? Por que isso? Porque os pais confiam, né, nos diretores do clube, nos conselheiros, e também sabem que eles vão estar bem, sabem aonde eles vão estar, e sabem que o clube é um lugar seguro. Pelo menos eu garanto a vocês, pais, que o Clube Embaixadores é um lugar seguro para os seus filhos, porque nós cuidamos de cada um deles como se fossem nossos próprios filhos. Porque os filhos de vocês, para mim, eu digo para mim, Nil, eles são para mim como joias preciosas. Eles são uma grande bênção para mim. Então, eles são importantes e eles sabem o quanto eu cuido deles. Às vezes sou até um pouco chata, porque eu vejo qualquer coisa, estiver saindo fora aí dos trilhos, eu já chamo a atenção deles, mas isso é cuidado e amor por eles, porque a gente quer que eles se deem bem, estejam bem e seguros. Então, sempre que se eu souber alguma coisa deles, eu vou chamar a atenção deles, porque eu quero que eles estejam bem. Mas vamos aqui para a nossa história. A história de hoje nos faz pensar que o protagonista dessa história, ele pediu permissão aos seus pais para participar dessa história. E essa história é a história da multiplicação dos pães. De 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos. Embora, né, o protagonista desse milagre seja Jesus, mas houve alguém importante nessa história, que foi um juvenil, né? E este milagre é tão importante que ele é encontrado nos 4 evangelhos, né? Não apenas
mas apenas João nos diz o protagonista. Presta atenção na história. Eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Desbravadores, peguem suas Bíblias, capítulo 6. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta diante de nós. Que eu te peço que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos fazer compreender a tua palavra e que venhamos guardar essas palavras em nosso coração e também venhamos botar em prática todo o conhecimento que temos de ti. Abençoa os teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Presta atenção, verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, partiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Você vê que Jesus, ele meio que ele não tinha sossego, né? Jesus estava passando um momento que ele estivesse talvez bastante triste, porque há poucos dias Jesus soube da morte do seu amigo João Batista, né? Tinham matado João Batista e ele estava possivelmente um pouco triste com isso, então ele quis ir para o monte para se afastar um pouco, mas a fama de Jesus era tão grande que ele não tinha como se esconder. Aonde quer que ele fosse, grande número de pessoas o seguia. Aí voltando aqui para a nossa história desse garoto, né? Eu posso garantir que aquele garoto, adolescente, talvez fosse da idade de um desbravador desses aqui, aquele menino. Talvez na época de Jesus, né, na Judéia, não houvesse, lógico, não havia um clube de desbravadores, mas aquele menino, eu acho que ele agiria como porque não está escrito, mas eu posso imaginar que o simples fato de ele saber que Jesus estava naquela vizinhança, fez o garoto sentir o desejo de ir estar com Jesus. Porque Jesus, ele ouvia falar que Jesus curava as pessoas, curava os doentes. Então, aquele menino, ele queria estar com Jesus. Então, eu creio que ele pediu à sua mãe, né, para sair de casa. Disse: mãe, ele ouviu que Jesus ia estar em tal lugar, então ele queria seguir. Mas, para isso, ele teve que ir pedir a mãe dele para sair de casa. Então, quando um filho, ele pede permissão à sua mãe para ir a algum lugar,
a sua mãe prepara tudo para que ele possa ir estar bem. Então, o que é que a mãe dele fez? O que é que você acha que a mãe dele fez quando ele disse: mamãe, eu quero ir estar com Jesus de Nazaré, a multidão ali em Betsaida, Genezaré, onde ele quer que fosse. O que é que vocês acham que a mãe dele fez? Ela permitiu primeiro, né? Então, ela preparou o que para ele? O seu lanchinho. Porque é assim que as mães fazem, né? Quando, em alguns lugares, a mãe dá logo o agasalho, né? Hoje em dia, as mães preparam um dinheirinho ali para que ele possa ter o seu lanche. Ou então, a mãe prepara sempre a mãe sempre prepara alguma coisa para o filho. Então, aquela mãe também, ela teve essa preocupação de preparar o lanchinho do filho, porque não sabia que horas ele ia voltar. Então, ela preparou ali, deu 5 pãezinhos para ele e 2 peixinhos. Ó, sem dúvida, a fama de Jesus e a maneira que ele demonstrava compaixão para com as pessoas despertou o interesse do menino. Saber que Jesus tinha o poder de curar os doentes, né? Fez aquele garoto estar com Jesus. Ele queria vê-lo, ouvi-lo. Claro, se a pessoa de Jesus apelasse de uma forma especial hoje para as novas gerações, o que eles iam querer estar com Jesus? Aqui, vocês desbravadores, se alguém dissesse: olha, se fosse possível agora, no momento, Jesus está ali, sei lá, na praça do José Walter, vocês iam querer ir lá ver Jesus? Com certeza. Por que vocês queriam ver Jesus? Pela boa fama dele, né? Pois é, assim como na época de Jesus, muitas pessoas que precisam ser curadas por Jesus, e há muitas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus para poder acreditar nele e se achegar a ele. A Bíblia diz que nós hoje somos bem-aventurados porque nós cremos em Jesus sem vê-lo. Porque muitos na época de Jesus viram ele, tocaram nele, andaram com ele e mesmo assim duvidaram. E hoje nós, pela graça de Deus, nós não vemos Jesus fisicamente, nós cremos em Jesus através da sua palavra. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Então a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. O nosso amigo aqui da história não apenas sabia que havia um homem chamado Jesus por perto, ele estava interessado em estar onde ele estava. Por exemplo, quando nós participamos da classe bíblica dos desbravadores, somos ensinados não apenas sobre a história daquele que deu a sua vida por nós, mas também o Espírito de Deus e como ele nos encoraja e motiva a atender às expectativas. E nós devemos sempre dizer: queremos ir até Jesus. Mesmo aquele personagem, aquele garoto, ele não tinha autoridade sobre si próprio. Embora ele quisesse ir aonde o Nazareno estava, ele precisava pedir permissão. Significa que ele teria que estar disposto a responder alguma daquelas perguntas que os pais fazem, né? Aquelas que eu mencionei anteriormente, né? Muitas vezes os pais não nos dão permissão de sair simplesmente porque eles não sabem onde nós estamos indo. E não sabem com quem estamos indo. No entanto, para muitas pessoas, pela graça de Deus, que acham que o clube de desbravador é um bom lugar. O clube tem prestígio. O clube, nesse ano, ele está fazendo 73 anos de existência, que foi oficializado. E aonde existe uma igreja adventista no mundo, são mais de 150 países, existe um clube de desbravadores que vem fazendo a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Então, o clube é uma bênção para a igreja e para as famílias. Se as famílias bem soubessem, apoiariam o clube de desbravador, o seu filho, porque, como a própria Melissa estava falando aqui, eles aprendem principalmente sobre Deus em cada classe. Eles têm classe de 10 a 15 anos. Então, em cada classe
cada desbravador, ele é ensinado, ele aprende. Então, que vocês, pais, tenham o compromisso de, no dia das reuniões, mandar os filhos de vocês para a reunião. Porque aqui é um bom lugar. É um bom lugar para ele estar, porque aqui ele vai estar aprendendo sobre Deus. E a fama de Jesus gerou confiança nas pessoas. Milhares de pessoas se reuniam ao redor dele. Eram pessoas que haviam ouvido falar sobre Jesus. E você, hoje, nós, né? Temos o privilégio de sermos membros de um clube de desbravadores. Porque eu arrisco dizer para você, né, que a mãe daquele garoto, nessa história, ela estava ciente aonde o seu filho estaria e com quem estaria. Imagine, né, a cena, né, no seu coração. Desperta o desejo de ir aonde Jesus estava. Muitas pessoas como você estão indo, mesmo seus amigos estão indo juntamente com seus pais. No entanto, diferente de seus amigos, você sabe que sua mãe não podia lhe acompanhar, mas você precisa ir. Então, quando às vezes tem uma programação de desbravador, sua mãe e seu pai não podem vir, mas ela confia de você vir. Por que ela confia? Porque sabe que você está vindo para a igreja, você está vindo para uma atividade do clube, você está indo para um campuri, que nem logo mais, em novembro, nós teremos acampamento de desbravadores, e os pais dos desbravadores confiam de mandar os seus filhos para um acampamento, né? Ele passa ali 2 dias longe de casa, mas os pais confiam, porque sabem aonde eles estarão e o que estarão fazendo, né? Eu imagino que aquela mãe, quando o garoto disse, mãe, eu quero ir ter com Jesus. Aí, o que você acha que ela respondeu? Eu imagino que ela disse assim, vá com Jesus, vá com ele, lá você estará seguro. Fica o tempo que você quiser. Vá até Jesus, porque nele eu confio. Então, é assim que a mãe diz, vá, meu filho, para a reunião do clube, vá, porque lá eu confio nos diretores, nos seus conselheiros, vá. Vá e fica o tempo que precisar. É muito bom ouvir isso dos pais, porque quando eles têm confiança, diz que confiança gera confiança. Então, que vocês, a cada dia, vocês venham ter cada vez mais o desejo de estar com Cristo. No verso 6, verso 9, né, que diz assim, o garoto foi levado até Jesus com o lanche que presumimos que sua mãe havia preparado. Imagine o privilégio daquele menino, no meio de 5.000 pessoas. Os discípulos chegam para ele e dizem, garoto, vamos até Jesus. Vocês imaginam como estaria o coração daquele menino? Você acha que ele estaria se tremendo de nervoso ou ele estaria feliz? Porque ele ia ter um momento ali muito próximo de Jesus. Jesus ia falar com ele. Então, para ele, aquele momento ali que o discípulo chega e leva aquele garoto até Jesus, eu fico imaginando como estaria aquele menino perto de Jesus. Porque com certeza a multidão era tanta que não tinha como alguém chegar assim tão próximo de Jesus e ter aquela atenção especial. Porque Jesus estava vendo a todos ali, não era? Mas aquele garoto teve o privilégio de chegar até Jesus. Chegar bem próximo a Jesus. Embora a Bíblia mencione brevemente o garoto e sua respectiva ação de solidariedade, a história abre nossa mente para a imaginação e ao mesmo tempo nos ajuda a entender que conhecer Jesus nos permite gerar confiança e desejo de segui-lo.
cada vez que um desbravador, ele se aproxima mais de Deus, ele participa da classe bíblica e ele vai lendo a Bíblia todos os dias, tendo a sua devoção matinal, eu creio que se cada um desbravador, até nós adultos, se nós conhecermos cada vez mais a Jesus, quanto mais nós vamos querer estar próximo dele. Incrível, né? Como alguns pães e peixes que o garoto trouxe, deu para Jesus e serviu como bênção para uma grande multidão. A pergunta hoje: o que você tem a oferecer a Cristo hoje? Né? Aquele garoto tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que nós devemos ter? Sempre algo a oferecer a Deus. Porque assim, o milagre da multiplicação, Jesus precisava o quê? Dos pães e os peixes. Então Deus quer sempre que nós tenhamos uma ação, nós tenhamos algo a contribuir para que o milagre muitas vezes aconteça na nossa vida. Quando nós pedimos muito um milagre a Deus, Deus quer que a gente tenha o quê? Fé. Porque ele diz que sem fé é impossível, né? Mas quando diz que quando temos fé, nada é impossível para Deus. Essa é a parte mínima que Deus requer de nós. Que Deus pode muito bem fazer qualquer milagre nas nossas vidas sem a gente ter fé. Deus pode. Mas Deus quer o quê? A nossa participação, que a gente ofereça. A gente se disponha a algo. Aquele garoto se dispôs a dar os seus 5 pães e os 2 peixinhos. Então houve um grande milagre, né? A multidão que foi agraciada pelas ações e as palavras de Jesus, bem como foi beneficiada ao receber aquele milagre. Porque aquele povo não tinha como ele se alimentar, onde comprar. O Clube de Desbravadores, como falei, está completando 73 anos desde a sua oficialização. E nós, embaixadores, fazemos parte dessa história, porque nós dissemos que nós queremos ir com Jesus. Então nós aceitamos o ir aonde Deus mandar. Eu quero dizer que o maior convite que Jesus faz para você hoje não contempla estar matriculado em um clube, mas também se refere ao fato de nós estarmos com o nosso livro, o nome escrito no livro da vida. Porque o maior propósito que Jesus tem por meio do clube é ver você dizer: eu vou. Entregar minha vida a Jesus por meio do testemunho a todos a quem você pertence e a Ele. E aceitá-lo como meu Salvador pessoal e por meio dos meus dons e talentos, por meio do que eu tenho em minhas mãos, nós devemos estar dispostos a dizer: eu vou. Primeiro é: eu quero ir, eu vou dizer a todos em minha volta sobre as maravilhas que Deus fez por mim, perto de mim, e das maravilhas que Ele fará em nossas vidas. Então, desbravadores, nesta manhã, se você que ainda não pertence a esse clube, mas se você tem um sobrinho, um familiar, o clube nós ainda estamos recebendo seus filhos para que eles também possam fazer parte desse clube, que eles também venham conhecer a Jesus. Se você tem interesse, né, de você ter o seu filho no clube de desbravadores, como vocês viram aqui, né, o clube é um lugar seguro, onde os seus filhos vão aprender mais de Deus, aprender sobre a natureza, aprender a ser um bom cidadão. Você pode convidar os seus amigos, sobrinhos, porque o clube ele faz parte do ministério da Igreja Adventista, mas também é um clube comunitário. Então, qualquer pessoa da nossa comunidade, do nosso bairro, os garotos de 10 a 15 anos, independente de sua religião, ele pode participar do Clube Desbravador. Não só adventista, mas de qualquer religião ou não ter religião nenhuma, até 15 anos de idade. Eles têm
eles podem fazer parte desse grande exército que é o Clube de Desbravadores. E nesta manhã eu não poderia deixar de fazer o apelo. Se tem alguém aqui ainda que ainda não conhece a Jesus, ainda não sente que conhece ao Senhor, que se nesta manhã você tem um desejo no seu coração de conhecer mais sobre Deus, de conhecer a Jesus, eu convido a você que no momento que a Luciana estiver fazendo o louvor especial, que você possa fazer a oração em seu coração e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ir aonde o Senhor está. Você faça essa oração que o Senhor vai lhe ajudar e que você cada dia possa estar mais firme nos pés do Senhor. Neste momento eu quero convidar a Luciana para o louvor especial ao nosso Deus. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi, ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou.
sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Só lembrando aqui os irmãos que nós estamos no Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio. Muitas vezes o que os nossos amigos ou até mesmo as pessoas que estão tristes, elas precisam apenas de um abraço. Um abraço, você pode às vezes salvar uma vida através de apenas um abraço. Eu, após a oração, estarei ali fora, ali. Quem quiser dar um abraço, vamos nos abraçar. Com um abraço, às vezes pode salvar uma vida. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deste esta manhã. E também, Senhor, eu entrego em Tuas mãos cada desbravador que aqui está. Cada um, Senhor, conhece cada um membro do Clube Embaixadores de Cristo. O Senhor sabe o quanto eles são importantes para mim. Eu sei que é importante mais ainda para Ti, porque o Senhor morreu, derramou seu sangue na cruz para salvá-lo. O Senhor sabe o quanto eles são bombardeados cada dia com as distrações que o mundo oferece. Que o Senhor venha guardar cada um, Senhor, que o Teu santo... Os anjos venham acampar ao redor deles e de seus familiares. Que o Senhor também, Senhor, venha salvar as famílias de cada desbravador que aqui está. Porque o inimigo está aí, Senhor, para destruir as vidas das pessoas. Mas eu creio que o Senhor morreu na cruz, foi por cada um de nós. Que cada vida é preciosa para Ti. Agora também, Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Nós possamos ter um restante de sábado na Tua presença e na Tua companhia. Nos abençoa, nos despede com a Tua bênção. É o que eu Te peço nesta manhã, Senhor. Agradecida a Ti por tudo, em nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.